Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, mais um bate-papo, mais uma entrevista aqui em outros500.com, mais precisamente no nosso Instagram, Outros500 Oficial. Eu sou o Dimas Vilas Boas e a partir de agora faço companhia para você que está aqui com a gente em mais um episódio, mais um capítulo, ou como você preferir chamar, deste que é o Outros 500 Entrevistas, sua programação de informação, entretenimento e conhecimento para o dia a dia e também para a sua vida. Muito contraditório, o assunto de hoje é justamente detox digital, excesso de redes sociais, de computadores, de games, de redes sociais. E olha onde estamos para falar disso. Naquele que é um dos maiores vilões da procrastinação, do consumo excessivo de redes sociais, de mídias digitais, justamente aqui no Instagram. Mas, veja bem, a gente está aqui para falar e fazer, claro, uma análise. Cada um vai pensar aí, cá com seus botões, se a gente está fazendo um uso consciente, se a gente está, de fato, usando as horas do dia, os minutos do dia, ou muitas horas do dia, né? De forma consciente, de forma saudável, de forma proveitosa. E aí, a gente vai pensar do lado de nós, adultos, também do lado de crianças e adolescentes, motivo pelo qual essa conversa se faz muito necessária. Então, para a gente falar sobre isso, minha convidada de hoje, que por sinal já está por aqui, é a Kátia Marcolino. Eu vou contar para você agora quem ela é. Ela é graduada em Tecnologia em Processamento de Dados e tem pós-graduação em Gestão de Projetos e Gestão de TI, Tecnologia da Informação. Ela é professora e coordenadora dos cursos de Tecnologia da FAEP, em São Paulo, se eu não me engano. E, como eu falei para você, ela vai falar sobre o comportamento humano diante do excesso digital. A gente vai começar a nossa conversa, eu vou chamá-la, a gente vai dividir a tela. Lembrando a vocês que nossa conversa acontece ao vivo aqui no Instagram. Então quem está aqui pode interagir ao vivo, pode mandar pergunta, pode mandar comentário e a gente interage. Mas lembro também que essa, assim como todas as outras, ficam salvas no nosso feed aqui no Instagram Outros500 Oficial, para que você possa assistir e recomendar depois. Deixa eu então chamar a Kátia para dividir a tela. Só aguardando aqui as duas contas se parearem para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, Kátia, muito boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, e contigo? Também. Maravilha, você me vê e me ouve bem? Sim. Perfeito, também te vejo e te ouço muito bem. Quero, em primeiro lugar, te agradecer pela presença, pela disponibilidade em estar aqui com a gente hoje, trazendo um pouquinho desse assunto que é um assunto muito necessário para a nossa vida, não só nós adultos, mas também e principalmente quem é criança, quem é adolescente, jovem, que muitas vezes acaba nem percebendo que já passou dos limites aí de quantidade de horas na frente de um computador, na frente de uma rede social, na frente de um celular. E é importante, muito importante, a gente fazer essa conversa, essa análise, para ver que nem sempre as tecnologias são tão positivas. A gente tem que saber como usá-las, né? Então, obrigado. Estou muito feliz por esse nosso papo, viu? Prazer é todo meu. Maravilha. Primeira coisa que a gente precisa saber, antes de falar, né, de adultos e depois de crianças, jovens, adolescentes, a quais males que nós estamos expostos diante desse uso até desenfreado de celular, rede social, computador, games também. A gente fala geralmente criança, adolescente, mas eu sei que tem muito marmanjo que joga videogame até hoje. Então, a quais males nós estamos expostos? Primeiro, deixa eu falar aqui alguns dados que eu acho interessantes a gente saber, né?
Então, o brasileiro usa hoje, em média, 10 horas de internet por dia, sendo delas 4 horas em redes sociais. Dos 13 aos 50 e poucos anos, 80% joga pelo menos algum jogo online. Então, por aí você faz uma ideia de como é, né, o panorama do brasileiro, né? E a gente também tem que dividir as pessoas em dois grupos, né? Os imigrantes digitais, que são os que nasceram antes da internet, né? Antes de 1985, e os nativos digitais, né? Então, são dois grupos diferentes, dois comportamentos diferentes, dois pensamentos diferentes, mas, por incrível que pareça, a gente tem um grupo que teve que se adaptar ao uso da internet, que somos nós, os imigrantes digitais, a cuidar daqueles que nasceram com a internet, que são os nativos digitais. Né? Então, nós que nem sabemos usar, temos que ensinar aqueles que deveriam já nascer sabendo. Né? Então, um paradigma muito grande aí que a gente vai ter que quebrar. Pois é, para começo de conversa, né? E é interessante que muitas vezes a gente acaba entrando numa confusão, né? Por ser gerações diferentes. E quantas vezes no dia a dia mesmo a gente acaba, lógico, falando a gente, não é o meu caso, porque eu não tenho filho, mas tenho certeza que quem está assistindo ou vai assistir depois vai facilmente reconhecer a situação, né? Muitas vezes a gente não sabe configurar ali o rádio do carro ou alguma coisa no celular, enquanto os filhos ou netos estão ali nadando de braçada na tecnologia e dando um verdadeiro baile na gente, né? E aí a gente se depara com algumas situações que nós não estamos preparados e que nós deveríamos estar, como, por exemplo, o bullying digital. Né? Como que a gente vai falar com os nossos filhos sobre uma situação que nós não vivenciamos e nós não temos domínio, né? Então, a maioria dos pais, elas nem sabem lidar com bullying digital, elas não percebem, elas não sabem como acompanhar os filhos no ambiente de internet, ver o que eles estão fazendo, elas não sabem como fazer esse controle, né? Que não é fácil realmente. Posso ir até um pouco mais além? Para muitos, deve ser até novidade esse termo. Acredito que sim, né? E a gente teve uma mudança aí, eu também sou da pedagogia agora, me formei recentemente, teve uma mudança, né, na Base Nacional de Currículo, e a cidadania digital hoje é um dos itens, né, que tem que ser desenvolvido na escola, né, no ensino fundamental, no médio, e que para a gente poder formar cidadãos digitais, né, e eles poderem exercer todas as questões de cidadania. Então, hoje já se tem um pensamento diferente, né, tanto por parte da pedagogia, quanto por parte do governo, inclusive, né, da gente ter aí para todo o Brasil a mesma informação e que todo mundo saiba qual é o seu direito, qual o seu dever e qual a sua obrigação, que a internet não é uma terra de ninguém, né, que existem leis e essas leis valem. Então, eu acho muito bacana hoje para o jovem, né, já poder ter esse apoio da escola com esse tipo de informação que ele já não consegue tão bem em casa, né? E eu acho que o adulto também deveria procurar um pouco mais, porque a gente é muito preguiçoso em relação à internet. A gente entra na internet, a gente entra na rede social, né? A gente entra em alguma coisa que a gente gosta, mas a gente não procura nada que seja realmente interessante. Quantas vezes você entrou, por exemplo, num portal de artigo científico? Olha, na época do TCC, várias. Então, mas a gente não faz uso disso normalmente no dia a dia, né? Os portais que a gente poderia ter aí alguma informação bacana, a gente não vai atrás. A gente quer o que é o arroz com feijão e o que o cérebro da gente manda a gente pesquisar, né? Porque nós somos escravos do nosso cérebro. Nosso cérebro quer recompensa, nosso cérebro quer prazer. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso. Porque você faz o que seu cérebro quer, e aí você tem a dopamina que ele vai te dar, que é bacana, né? É um neurotransmissor aí que te deixa legal, te deixa feliz, te deixa motivado, que você quer mais e mais, né? E aí tem, depois disso, a descarga do cortisol.
né? Que toda vez que você fica muito tempo na rede social e fica muito animado, vem o cortisol, que é a substância do estresse, porque você fica ansioso, e aí você fica nesse ciclo. Você vai mais para ter mais dopamina e tem mais cortisol, vai mais e aí vira um ciclo vicioso. E isso é comum no jogo. Hoje o jogo é considerado uma patologia, né, pela Organização Mundial da Saúde. Ele é comparado como o jogo de cassino, como uma droga qualquer, é o mesmo tipo de comparação, né? E em alguns países da Europa, o uso exagerado da internet também já é considerado como uma patologia. Eu quero fazer o seguinte, vamos inverter um pouquinho, já que você falou desse ponto exatamente agora do jogo, que é extremamente sério, eu quero inverter um pouquinho a ordem da nossa conversa e trazer para agora aquela que seria a nossa última abordagem, que é justamente a rotina de crianças e adolescentes. A gente sabe que muitas vezes os pais não sabem lidar justamente com isso, né? Não só com essa questão de diferença de gerações que a gente já comentou, mas principalmente com o fato dessas crianças e adolescentes que estão viciadas no jogo, viciadas no celular, viciadas na rede social, seja nessa que a gente está ou em qualquer outra, naquela famosa rede vizinha que pegou os jovens, principalmente, de um jeito assim avassalador. Então a gente tem esse cenário, pais preocupados, muitas vezes porque não sabem colocar limites ou já perderam a noção daquilo que é ou deveria ser o limite, e muitas vezes já perdeu o jeito de se educar ali porque seus filhos estão viciados, ou seus filhos estão entregues ali no celular, no jogo, e não consegue sair daquilo, e aí precisa viver um mundo ali de cessão e concessão, uma jogadinha de, você faz isso que eu te deixo jogar, ou você faz aquilo, e muitas vezes não há um consenso. Como é que você acha que esses pais podem lidar com situações desse tipo, muitas vezes até para reconhecer quais são ou deveriam ser os limites, quando aquilo deixou de ser algo saudável, que virou um vício? Eu sei que a pergunta é bem complexa, mas a situação ela também é muito complexa, né? Então acho que a partir desse ponto a gente pode falar um pouco mais sobre essa situação específica. Vamos começar assim, as mães, né, para às vezes deixar, ou os pais, né, a pessoa cuidadora. A pessoa cuidadora que precisa de um tempo, às vezes, para descansar, às vezes ela quer um tempo para fazer uma atividade, normalmente ela deixa a criança no celular, no tablet, né, vendo um vídeo, fazendo alguma atividade, para ela ter esse tempo para fazer essa coisa. Depois ela se sente culpada de fazer isso, né? E cada vez ela vai deixando mais, né? E a criança vai querendo mais, porque a natureza, né? A gente quer mais, quer sempre mais as coisas, né? E aí você vai dividindo, é como se fosse uma babá eletrônica hoje, né? O celular. Você põe a criança ali, você vai no shopping, você quer almoçar, a criança não deixa. Você dá o celular para ela, você almoça, né? Então é uma babá eletrônica. Só que aí a gente acha, mas isso é um problema no Brasil, é um problema de cultura, é um problema, né, regional. Não é, gente. Na China, por exemplo, eles têm um problema seríssimo com os adolescentes, os jovens, né? Os viciados. Eles mandam para lugares como se fossem campos militares para fazer desintoxicação. Lá é tão sério, hoje existe um controle das plataformas de jogo, mas é tão séria a situação lá que tem alguns jovens que eles colocam fralda para não parar, para continuar sempre jogando, para não ter queda de desempenho. Então, assim, é um país que tem uma outra educação, uma outra cultura, uma outra tradição, e eles não conseguem controlar os jovens deles, né? Então, é um problema de gerações diferentes, a gente não sabe colocar limite, a gente não consegue se colocar limite. Você consegue se colocar limites com bastante clareza? Falar, hoje eu vou usar só 1 hora de redes sociais? Impossível. Então, uma outra coisa que a gente tem um problema, né? Você já sabe que não é para mexer em eletrônico na hora de dormir. Você já sabe.
Você já sabe que a luz vai te perturbar e você não vai dormir. Quem tem problema de sono, pior ainda. Mas o que você faz quando você deita? Ah, vou relaxar nas redes sociais. Então, assim, a gente já sabe as coisas, mas a gente continua fazendo, né? A mesma coisa que você sabe que tem certas coisas que você não pode comer, você vai e come, né? Então, o ser humano, ele fica se tentando o tempo todo e ele fica se burlando, se sabotando, né? E em relação às crianças, é a mesma coisa. Você, às vezes, quer fazer de um jeito, porque você acha que é certo, mas, por outro lado, se você não deixar ela um pouquinho, você também não consegue fazer mais nada. Então, você fica naquela dualidade, ser o certo ou conseguir fazer, viver uma vida mais ou menos, né, dentro do que eu estou prevendo aí. Né? Então, a gente está nesse momento aí de internet que a gente tem que rever muitos conceitos, rever limites. A gente sabe, os médicos dizem para você não dar uma tela para uma criança antes dela completar 2 anos de idade, e aí tem um controle bem rigoroso, mas os pais não conseguem fazer isso, e eles se sentem culpados. Se sentem culpados, mas o que eles vão fazer? Uhum. Você acha que existe alguma forma assim que dê para esclarecer o que é o vício digital, ou é muito particular a ponto de não ter ali um diagnóstico exato assim? Existem alguns sites que até têm uns testes para você saber se você já está passando dos seus limites. Mas eu acho que isso é muito pessoal, né? Você sabe quando você está passando dos seus limites, né? É claro que o adolescente, o jovem, né, a criança, você tem que ter um controle de você olhar e saber que ela está passando dos limites, né? Tem criança que fala para o pai que não vai pegar à noite e quando o pai dorme, ela vai, pega o celular e fica a madrugada toda ali, né? Então tem alguns controles que você vai ter que fazer. Eu já tive que desligar o Wi-Fi, né? Já tive que confiscar o celular, que são coisas que, infelizmente, às vezes você tem que fazer. Nunca tive um controle muito efetivo nas coisas que eu queria para o meu filho, né? Mas eu tentei várias vezes, eu tentei de várias formas. Eu tive problema com uso excessivo de internet, mas por causa do trabalho, eu trabalhava com bares e baladas e eu ficava de prontidão durante as madrugadas, né? E aí eu deixava o celular embaixo do travesseiro, porque se tocasse eu tinha que correr. E aí eu comecei a sofrer de uma síndrome que chamava síndrome do toque fantasma. Onde eu tivesse, eu sentia que meu celular estava vibrando. E aí meu coração já disparava. E aí era adrenalina, né? Porque eu tinha certeza que estavam me chamando, que eu tinha um problema para resolver. E eu achei que eu ia conseguir contornar isso, mas demorou muito tempo. Eu tive que sair do trabalho, fazer uma outra atividade. Aí, com o tempo, isso foi melhorando. Para eu entender que eu não estava mais naquela rotina de que durante a madrugada poderia acontecer alguma coisa, né? Então, assim, você sabe que tem alguma coisa errada com você. E o mais importante seria procurar uma ajuda de um profissional. Existem algumas ONGs que fazem um tratamento paralelo, mas você precisa de um acompanhamento, né? Então, eu acho que a pessoa sabe quando ela está passando do limite. Mas, às vezes, o tratamento depende dela também, né? Igual uma droga qualquer. Lá na China, a internet, o jogo digital, né, é considerado como heroína digital. Pesadíssimo, né? E você tocou num ponto que é muito importante a gente trazer aqui também, porque por vezes, né, os adolescentes, jovens e também até os pais podem pensar que não. Ah, mas é jogo, né? Às vezes eles, não sei nem se é preconceito, falta de conhecimento, não sei qual é a melhor palavra para denominar isso, mas por muitas vezes essa situação pode acabar passando como se fosse algo, né, bobo, algo que pode ser facilmente corrigido, quando na verdade a gente está falando de um problema muito mais grave, né? Se a gente for considerar, é como se fosse um transtorno, né? Sim, é considerada uma patologia como outra qualquer, exatamente. Mas é que nós, da geração anterior à internet, nós não temos essa consciência do quão grave é a situação. Né? Por quê? Porque nós não somos cidadãos digitais. Nós não desenvolvemos tudo que nós precisávamos para saber os nossos direitos, deveres e obrigações na internet e saber cuidar dos nossos filhos. Sim, sim. E aí, essa sua fala agora é o gancho para eu ir para esse outro ponto, que é justamente a nossa relação, nós adultos, com
todo esse universo, seja computador, seja celular, rede social, mídias digitais e por aí vai. Já que estamos constatando aí que muitas peculiaridades desse universo a gente não entende, não compreende, o que você acha que a gente está perdendo e não está percebendo quando consome demasiadamente rede social, computador, jogos online e por aí vai? Até porque, como a gente já falou, tem muita coisa que a gente acaba fazendo, mas não entende, né? Eu acho que a gente está perdendo saúde, né? Saúde mental, saúde emocional, né? Porque a gente sabe aí que teve um aumento absurdo durante a pandemia e pós-pandemia de pessoas com depressão e ansiedade, né? E um grande vilão disso são as redes sociais, são as comparações, é você querer ter o corpo perfeito, é você querer estar nas viagens que as pessoas estão, querer estar na mesma condição de outras pessoas, né? Achar que aquela é a realidade, quando nem sempre é a realidade, né? Normalmente não é a realidade, mas para nós que somos adultos, né? A gente ainda tem uma percepção um pouco melhor, mas para o adolescente é aquilo que ele quer viver, né? É aquela realidade que ele quer para a vida dele, né? Então sofre muito por depressão, por ansiedade, por causa dessas coisas, e a gente está perdendo muito tempo, né? A gente perde tempo com a família, porque hoje você vê, às vezes, num restaurante, a família inteirinha, cada um com o celular e ninguém conversando, às vezes dentro de casa, cada um com o celular e ninguém conversando, então as interações têm diminuído, né? As interações pessoais. O perfil do jovem, né, de rolê, de balada, essas coisas mudou muito, ele não tem mais o mesmo interesse nas interações que tinha antes, né? O adulto tem ficado também cada vez mais recluso, né? Não quer mais o mesmo tipo de interação, e a gente fica assim, eu, por exemplo, paro para pensar como vai ser então no metaverso, que está aí, que está para chegar, né? Esse mundo virtual que as pessoas vão querer viver nesse mundo, as pessoas não vão mais, sabe, viver a vida, né? Vão viver só na internet, né? É aquilo, né? Muitas coisas que em décadas passadas eram super comuns, a gente... Talvez seja até um exagero da minha parte falar isso, mas daqui a pouco a gente vai ver entrando em extinção, por exemplo, brincar na rua, né? Eu acho assim, meu marido costuma falar, não, mas antigamente que a gente tinha uma infância boa e hoje não tem, né? Eu lembro que os meus pais diziam que eles tinham uma infância boa na fazenda, que eles corriam no meio dos bichos e tal, e que era super bacana, e que eu tive uma infância péssima porque eu assistia TV. Né? Era terrível a minha infância, porque eu assisti TV. E aí, hoje eles falam, o jovem de hoje não tem infância, porque ele só fica no computador. Eu acho que cada um teve o seu tempo, tem a coisa boa e tem a coisa ruim de cada etapa. Esse é um novo momento, de repensar a educação, de repensar a maneira com que a gente trabalha. Tudo está sendo revisto agora, nesse novo boom digital que a gente está vivendo, né? E a infância deles é diferente, né? Você vê que eles não têm um machucado, eles não caem, não perdem uma unha, né? Não tomam uma mordida de cachorro, nada das coisas que aconteciam antes, né? E cada um tem aí a sua beleza, né? Eu acho que cada momento tem a sua beleza, mas tem também as suas preocupações, né? E a gente tem que pensar em como a gente vai se educar e como a gente vai educar as próximas gerações. Perfeito. A gente está chegando já ao finalzinho da nossa conversa e por muitas vezes a gente tenta trazer uma receita de bolo aqui, sabendo que muitas vezes não tem. Mas para a gente fazer a nossa receitinha de bolo aqui de hoje, o que você acha que fica aí de dica, talvez ensinamento, ou mesmo vivência para a nossa vida mesmo, que a gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia, parar e principalmente mudar os atos ali em relação ao uso excessivo, em relação a essa toxicidade que existe muitas vezes em redes sociais, em jogos e outros ambientes virtuais. O que você acha que é o principal alerta para a gente ficar atento?
Eu acho que a gente pode fazer alguns combinados, né? Na família, por exemplo. Olha, durante o jantar, ninguém pega o celular, deixa todos os celulares aqui. Ou então falar, ó, de tal hora, e respeitar, e você também respeitar. Porque não adianta você falar para os seus filhos, vocês não vão fazer, e você vai e faz, né? Então, esses combinados funcionam bem. Ter um hobby, ou um hobby individual, ou um hobby coletivo, que te distancie disso, é bacana. Desligar as notificações, elas reavivam o seu cérebro. Eu preciso ver, eu preciso saber, eu preciso ver, eu preciso ver, eu preciso ver, e você volta. E a partir do momento que você volta, aí você está de novo escravo do celular, né? Eu costumo falar que às vezes a gente vai fazer uma faxina, falar, deixa eu só olhar aqui um negocinho, e aí passa 2, 3 horas, você está lá sentado no sofá, abraçado na vassoura, e vendo as coisas e não fez nada. Então, a gente precisa realmente ter uma disciplina que a gente não tem. Né? Tanto para nós mesmos, quanto para a nossa família, para as nossas crianças e para os nossos jovens. Tentar aí delimitar. A única coisa que a gente pode fazer é isso, né? Criar algumas regras e segui-las. Maravilha. Quero mais uma vez te agradecer. Procurar ajuda quando precisar. Sim, principal, né? Saber reconhecer que a gente é limitado nesse sentido, que a gente muitas vezes não sabe como ajudar e procurar ajuda. Acho que é a melhor coisa, né? Quero te agradecer mais uma vez pelo nosso encontro, por esse papo leve, bacana, mas acima de tudo de muito aprendizado e de muita seriedade para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a maneira como a gente está vivendo esse universo aqui e principalmente como a gente está deixando que nossos filhos vivam tudo isso aqui também. Obrigado, viu? Obrigada, foi um prazer. E quando precisar, pode me chamar. Maravilha, a gente está à disposição também, de portas abertas, sempre que quiser voltar para a gente falar desse e de outros assuntos também. Por fim, não menos importante, agradeço a quem esteve, quem passou por aqui e quem vai assistir nossa conversa na íntegra. Como eu disse lá no comecinho, a reprise fica disponível, fica salva para que você assista e compartilhe com quem você quiser, quando você quiser. Todos vocês, uma excelente noite, um forte abraço. Kátia, para você também. Uma excelente noite, um forte abraço. Bem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.